Voltamos a apresentar Fé para Hoje. Muito bem, voltamos. Eu quero lembrar você novamente o nosso curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, que é o novo curso do programa Fé para Hoje. Neste curso aqui você vai compreender as lições básicas ou as verdades básicas da Escritura. Basta telefonar 0 operadora 11 21 28 mil, solicitar aí o seu curso, ele é gratuito, para você acompanhar aqui os nossos estudos nesta série que estamos fazendo exatamente sobre este material, este guia de estudos bíblicos. E para a gente estudar hoje, nós temos aqui o pastor Campo Longo, fundador do programa Fé para Hoje, e que tem sido uma bênção, seu trabalho, sua vida toda, juntamente com a sua esposa, a irmã Neide. Mandamos um abraço para ela também. Temos novamente aqui os nossos colegas, estivemos juntos no último programa, pastor Ronaldo Alberto de Oliveira, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Moema. E o pastor Ivonei Regis, da região de Pedreira, já esteve conosco aqui, um grande estudioso, gosta de ler, gosta de participar também aqui. E ali também temos os cultos em Pedreira e na região, Mar Paulista, ele cuida daquela área ali e tem feito um bonito trabalho também. Bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Obrigado a todos, né? Bom, vamos falar sobre a morte. Esse tema é polêmico, é um tema complicado para alguns, mas a Bíblia tem de fato uma solução para isso. Vamos começar ouvindo um texto bíblico, Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Muito bem, pastor Campo Longo, é um texto que fala sobre o início, né? Como o homem foi formado. Exatamente. Né? Nós sabemos que no 6º dia da criação deste planeta, Deus criou o homem. E a palavra do Senhor é muito clara, né? Diz aqui no verso 6, como acabamos de ler e ouvir, que realmente o homem foi formado do pó da terra. E esse homem formado do pó da terra, a Bíblia Sagrada conta a vida deste homem através de sua existência aqui na terra. Mas o que acontecerá a ele? A palavra de Deus também diz o quê? Que quando ele morre, ele, lamentavelmente, vai para onde? Para a terra. Foi formado do pó da terra, volta para a terra. E agora o fôlego de vida, então, volta para Deus. É um privilégio, amigos, a gente poder viver, não é fato? Porque fomos criados à semelhança de Deus. Mas, pela desobediência de nossos primeiros pais, entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte. E agora queremos considerar esse assunto de suma importância, até com os nossos colegas aqui também. Então, pastor Campo Longo, é uma matemática, né? Exato. Fôlego da vida, até eu quero que apareça aí nossa tela, sim, essa matemática da formação do homem. O pó da terra, mais o sopro da vida, o fôlego da vida, o homem se tornou uma alma vivente. Isso quer dizer que o homem não tem uma alma, ele é uma alma. Uma entidade separada. É um ser vivente. Até alguns teólogos dizem que a melhor tradução seria uma pessoa vivente. Eu vi que você tem um livro aí que fala sobre este assunto. Eu tenho aqui esse livro, Morte e Vida na Bíblia. É um livro publicado pela Edições Paulinas, muito conhecido aqui no Brasil, no meio cristão. E é um pensamento interessante deste autor, porque ele reforça justamente o pensamento bíblico, ou confirma, melhor dizendo, concorda com o pensamento bíblico de que o ser humano é uma unidade indissolúvel. A página 13 deste livro ele diz assim: herdamos dos gregos uma visão dualista do homem. O homem é composto de corpo e de uma alma, segundo a filosofia grega. Na Bíblia, ao contrário, o homem é uno. Salvo, tardiamente, sob a influência da filosofia grega, o homem jamais desassociou a alma do corpo. Então, um pensamento interessante, porque a ideia popular é que justamente a matéria se desfaz, mas dentro do ser humano uma energia, um espírito sobrevive mesmo à morte. Se o ser humano é uma unidade, então quando se desfaz a vida, tudo realmente cessa. O corpo, a parte física, o pó da terra, não é? Volta para o pó,
E o espírito, que é o fôlego da vida, na realidade é o dom, a energia que Deus dá, a vida que nós temos, volta para Deus e se desfaz. A alma é como uma lâmpada, né? Uma ilustração tão antiga, mas e a Bíblia simples, Sagrada, né? é muito clara em dizer que desde que o homem caiu em pecado, que fala ali, do pó fosse feito e para o pó te tornarás. Exatamente. De forma que a pessoa volta mesmo para o pó da terra. O pó da terra. O corpo se desfaz, não é, pastor Ivonei? Então o homem, ele não tem uma alma. O homem é uma alma. Exato. E a morte é o deixar de existir desta pessoa, desta alma. Até o profeta no Antigo Testamento diz, a alma que pecar, esta morrerá. Então a pessoa que pecar, essa morrerá. Então quando o homem foi criado, foi a junção do pó da terra com o fôlego de vida. E se tornou então o homem uma alma. A morte é a separação então. O pó volta à terra, o fôlego de vida ou o espírito volta a Deus e a alma então deixa de existir. Deixa de existir. A pessoa deixa de existir. Exato, é como eu estava mencionando a questão da lâmpada, né? Você tem a lâmpada, que é uma coisa que é o corpo, né? A energia, que é o espírito, que poderia ser comparado ao espírito. Quando você liga o interruptor, a luz aparece. Quando você desliga, a luz desaparece, a energia volta para o fio ou para a fonte e o corpo da lâmpada, não é? Se mantém ali. Há um texto interessante, o pastor Campolongo até mencionou um pouquinho, mas Gênesis capítulo 3, verso 19. Ouça esse texto. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Muito bem, é um texto interessante, né, pastor Ivonei? O pó volta para o pó, né? Uma confirmação aqui bastante segura do que acontece com a pessoa após a morte. Nós já falamos um pouquinho como o ser humano foi criado, isso é importante estabelecer isso, né? Como o ser humano foi criado, pó da terra, fôlego da vida, alma vivente. Ser alma vivente. Então, isso é importante para a gente fazer o inverso agora, né? O caminho do inverso. Para onde vai, então? O pó volta para o pó. Mas há um outro texto que eu queria que o pastor Ivonei comentasse, Eclesiastes 9, verso 5. Vamos ouvir. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Bom, o que acontece quando a pessoa morre? Na morte, o homem ele fica inconsciente. Jesus, inclusive, comparou a morte a um sono. Quando ele ressuscitou Lázaro, antes de ressuscitá-lo, ele disse, Lázaro dorme. Os discípulos falaram, então, se ele dorme, então não há problema. Então Jesus falou abertamente, Lázaro morreu. O apóstolo Paulo, quando se refere à morte, ele alterna as palavras dormir, sono, com a palavra morte. O estado de inconsciência do homem. Né? Quando o homem morre, ele não tem mais sentimentos, não tem mais pensamentos, ele volta a ser, infelizmente, né, digamos assim, aquilo que ele era antes da criação. Sim, nada. Não existia. Não existia. Como se não existisse, né, nessa situação toda, né? Bom, isso é importante. Há mais coisas também do estado do homem na morte. Essa é a grande pergunta, né? O que acontece durante a morte? Para onde vai a pessoa? O pastor Ivonei já fez referência. O ser humano volta ao nada. E nesse momento, então, a Bíblia diz que ele não tem parte alguma do que acontece embaixo do sol. Os seus filhos podem ser honrados e ele não sabe. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja pereceram para sempre. É realmente um estado de inconsciência. A Bíblia, inclusive, diz que durante esse período o ser humano não tem recompensa alguma. A recompensa virá posteriormente. Como disse o pastor Ivonei, vira nada. Vira nada. Como se não tivesse existido. Né? E nesse sentido, pastor Ronaldo, é interessante que o livro que eu acabei de citar há pouco, a página 16, traz um pensamento que confirma isso também. E eu citaria esse pensamento como uma confirmação que diz assim, a própria alma cessa de existir após a morte. Portanto, é uma falsa questão perguntar-se onde vai a alma? E o autor responde, ela não vai a nenhum lugar, simplesmente retorna ao nada.